Muito boa tarde a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos. Durante o dia de hoje, quinta, 8 de dezembro desse ano de 2022, nos diferentes países, onde estiveram me informando que é feriado, e outros também que estão em reunião, como México, Venezuela, Panamá, Argentina, Colômbia, Peru, Espanha e nos diferentes países em toda a América Latina e no mundo todo que estão em reunião no dia de hoje. Para mim é um privilégio e uma bênção poder enviar esta saudaçãozinha e também ao nosso irmão e amigo missionário Miguel Bermude Marinho, onde se encontra, e a todos os que vão estar ouvindo estas palavras de saudação, o qual para mim é um privilégio poder enviar a vocês e conversar de tudo o que Deus está fazendo nesse tempo final, o qual é a nossa preparação, e essa preparação toda vem por meio da palavra, da mensagem que o anjo do Senhor Jesus Cristo nos tem trazido, William Souto Santiago, o qual nos mostra nesta mensagem todas as coisas que estariam acontecendo nesse tempo final, as quais vamos nos identificando à medida que vai se cumprindo e assim recebê-las, crer nelas, e toda esta palavra vai se fazendo carne em cada um de nós até chegar à plenitude da estatura do varão perfeito e assim logo obter a promessa de nossa adoção. No capítulo 15 de Apocalipse, versículo 5, nos diz: depois destas coisas, olhei, e eis que foi aberto no céu o templo do tabernáculo do testemunho, e do templo saíram os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho fino, limpo e resplandecente, e cingidos em torno do peito com cintos de ouro. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos, e o templo se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que tivesse se cumprido as 7 pragas dos 7 anjos. Na mensagem A Estatura da Plenitude de Cristo, pregado sábado 18 de julho de 2009, em Bogotá, Colômbia, nos diz: onde tiveram problema os filhos de Arão, e os 2 deles morreram, e 2 deles morreram no lugar santíssimo. Esse é o lugar mais perigoso de todos os lugares do templo espiritual de Cristo, como foi no tabernáculo e no templo que o rei Salomão construiu. Esse lugar, o lugar é onde o juízo divino veio sobre os filhos de Arão, que estavam ministrando, mas com fogo estranho, ou seja, que não era fogo produzido pela fórmula que tinha que ser usado para produzir esse fogo. Não tinha o azeite com a fórmula correta, não tinha as outras coisas com a fórmula correta, e as coisas que eram feitas e as coisas que eram lançadas no incensário para que se prendesse o fogo que estava nessas brasas aí do incensário. Veja essa fórmula em uma ocasião, em uma mensagem, que ele intitulou a si mesmo como a fórmula da vinda de Cristo. E eu tenho também o estudo bíblico dessa mensagem, ou tenho o estudo bíblico de um tema, e como esse também tenho a mensagem desse tema, ou seja, eu tenho o extrato da mensagem, a fórmula da segunda vinda de Cristo, 17 de abril de 2005, e tenho o estudo desse tema, fórmula da segunda vinda de Cristo, porém foi pregado dia 10 de setembro de 2004,
Estes são dois temas diferentes, mas veja o que ele fala aqui na mensagem A Fórmula da Segunda Vinda de Cristo, pregado 17 de abril de 2005 em Goiânia, Brasil, diz: tem uma fórmula para a Segunda Vinda de Cristo e nessa fórmula diríamos 5 mais M2 é igual a J2. Moisés e Elias, ou Moisés mais Elias. Vamos fazer de outra forma. M2, podemos colocar qualquer à frente, M2 mais E5 mais J2 é igual à segunda vinda de Cristo. É mais fácil para que o entendam. Esta é a fórmula da segunda vinda de Cristo. Sem essa fórmula, não tem segunda vinda de Cristo. Já foi mostrada no Monte da Transfiguração. Muitas pessoas já se levantaram acreditando ter algo, mas quando procura a fórmula, não tem essa fórmula. Esta fórmula, apenas uma pessoa conhecerá e dará a conhecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E com esta fórmula, e com o resultado desta fórmula, todos os eleitos obterão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E na mensagem do estudo bíblico, deste tema, que ele também pregou, mas no dia 10 de setembro de 2004, ali ele escreve M, E, 2 mais J é igual, e escreve W2, O, ou seja, H2O é igual a água. Ele escreve H2O. E também vamos ver aqui. Escreve. A primeira vinda de Cristo foi a plenitude da divindade de Deus em carne humana, em um homem, em Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Jesus foi a fórmula da primeira vinda de Cristo. Ele foi todos os profetas. Assim vai ser a fórmula da segunda vinda de Cristo. Uma fórmula é uma maneira de fazer, e entre parênteses, de manifestar uma coisa. Uma fórmula é um mistério. Tudo na criação tem uma fórmula. No mundo invisível e no mundo visível. Foi isso que ele escreveu ali, e também em uma partezinha aqui ele escreve M2, E5, HH2, ou seja, filho do homem, 2 e abaixinho, e logo abaixo ele ia escrever, mas no final escreve, ou seja, escreve M2, E5, J2. Mudou aí de HH, ou seja, de colocar o H ele escreve J, que é Jesus, ou seja, que é o Filho do Homem, o qual no fim do tempo conhecerá esse instrumento que Deus está usando no cumprimento da visão da carpa. É o único que conhecerá esse mistério, essa fórmula, a qual é a fórmula da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E a fórmula que ele está dando a conhecer ao povo para que conheça como é esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E ao conhecer esse mistério, estaremos assim obtendo esta fé de rapto. Observe agora ali que os filhos de Arão estavam ministrando no lugar santíssimo sem esta fórmula correta. Ou seja, que é preciso. No lugar santíssimo, esse é o lugar mais delicado. É preciso ser a pessoa correta, ordenada por Deus para ministrar nesse lugar. Vamos continuar lendo aqui. Continua dizendo nosso irmão William.
E não pode colocar fogo estranho, interpretações próprias para essa etapa da igreja. Qualquer um que o faça vai ter o mesmo problema que os filhos de Arão tiveram. E Deus proibiu até Arão que chorasse pelos seus filhos. Proibiu que fizesse ou seja, que Deus sequer permitiu que ele chorasse por eles, como também Deus não permitiu a Samuel que chorasse por Saul. Não chores mais por ele. Deus já tinha rejeitado ele. Assim como quando disse: a Esaú aborreci e a Jacó amei. Ou seja, que desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha rejeitado a Esaú, que nesse tempo é o reino das trevas, reino do anticristo, o homem do pecado, o qual representa Esaú. Agora observem como estas pessoas, Deus já as rejeitou, mesmo antes destas pessoas virem a este planeta Terra. Porque Deus é onipresente, onisciente, e Ele sabe todas as coisas. Por isso, mesmo pessoas que estejam oferecendo fogo estranho no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor, nessa etapa onde estamos, corre risco de se pôr em uma dessas posições, como as que foram postas, colocado o filho de Arão, e ofereceram fogo estranho. E no versículo 8 de Apocalipse, capítulo 15, que nós lemos, ninguém, diz, na metade, ninguém podia entrar no templo, ou seja, vejam por que a glória de Deus estava ali, e todo o poder divino estava ali, e ninguém podia entrar, ou seja, ninguém podia ministrar ali, até que todas estas pragas e tudo o que estava acontecendo quando o templo foi aberto, ou seja, quando foi aberto esse mistério de Apocalipse capítulo 8 no céu, aí tem uma série de eventos que estão acontecendo, o qual temos que ter muito cuidado no que está acontecendo, enquanto isso acontece no céu, que é este sétimo selo aberto no céu, o qual acontece este silêncio, produz este sétimo selo sendo aberto. O que está acontecendo neste tempo são os juízos divinos que estariam acontecendo primeiramente no campo espiritual e depois no campo físico. Ou seja, que é um tempo de juízo, o que está acontecendo neste tempo da abertura do sétimo selo no céu. E lembrem que o juízo começa pela casa de Deus. Vamos continuar lendo um pouquinho mais antes aqui. Assim que temos que estar conscientes de que etapa da igreja nós estamos vivendo. Estamos vivendo na etapa de coroa da igreja do Senhor, a etapa mais gloriosa de todas as etapas, a etapa em e para a manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos e glorificados. E um pouquinho mais antes dessa mensagem, a estatura da plenitude de Cristo, e diz: aí é o povo, onde o povo hebreu vai ver o Messias manifestado e vão dizer: é este que nós estamos esperando. Aí vão ver tudo o que eles estão esperando, e também os que serão transformados vão ver tudo o que estão esperando. E agora? É aí, vejam, é aí onde os ministérios das duas oliveiras estarão sendo operados pelo Espírito de Deus, e também o ministério de Jesus vai ser visto sendo operado pelo Espírito de Deus.
Lembrem, esta é a fórmula da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Por isso tem que aparecer o Filho do Homem com os seus anjos, com esses ministérios. Aí também é que vai ser manifestado o juízo divino, serão faladas pragas, também tudo que vai acontecer, os juízos divinos que vão vir sobre a terra, tudo isso vai ser aberto aí. E o sétimo selo vai ser aberto aí também, publicamente. E aí também vão aparecer os Ananias e Safira, porque o juízo começa por onde? Diz, pela casa de Deus. Eu amo muito vocês e recomendo que se cuide de encher os requisitos para ser o Ananias e Safira. Ou seja, que se cuide para não encher esses requisitos, para não preencher esses requisitos que preencheu ali Ananias e Safira. Ou seja, o que eles fizeram. Não façam vocês, não preencham esses requisitos. Não vá um de vocês agir como Ananias e Safira. Lembrem. Vejam, mentiram e teve dinheiro por trás desse problema todo. No mesmo problema de Judas Iscariote também houve dinheiro. Depois foi tarde para se arrependerem. Qualquer um que tenha tido problemas, que possam preencher os requisitos das coisas que Ananias e Safira, de Ananias e Safiras ou de Judas Iscariote, ou daqueles que no tempo de Moisés se rebelaram contra Moisés. Ou seja, vejam que também os que se rebelam contra o programa divino também entram nesta etapa de juízo que começa pela casa de Deus. Reconheça diante de Deus, orem a Deus e restaure também aquilo que não corresponde. O que fizeram mal, faça a restauração, como fez e disse Zaqueu, disse a Jesus, que a qualquer um que ele havia roubado, vamos dizer, prejudicado, restituiria quantas vezes? Então vocês superem a sinceridade e justiça de Zaqueu 5 vezes ou mais, mas é melhor ajeitar as coisas antes que chegue esse momento. Todos esperamos que chegue o cumprimento pleno da visão da carpa, mas lembrem, acontecerão estas coisas, as quais estão prometidas, ou seja, que as pode começar com juízo, porque o juízo começa pela casa de Deus. E antes de começar com o mundo, tem que começar na casa de Deus. É um conselho como companheiro no ministério, de cada um de vocês que estiveram trabalhando. Estivemos trabalhando por anos juntos, bem unidos na obra do Senhor, e eu quero a bênção de Deus para cada um de vocês e para vossas congregações também. E agora a Igreja do Senhor Jesus Cristo está na etapa mais gloriosa de todas, a etapa onde vai chegar a perfeição física como corpo místico de crentes, como templo espiritual de Deus. No livro de citações, vejam aqui na parte onde ele fala destas coisas. Na página 107, parágrafo 933, diz: Cristo tem misericórdia. A lei nos encarcerava, nos aprisionava, mas não podia nos libertar. Ele escreve: a lei aprisiona. Os profetas são o juízo de Deus para condenar e julgar o povo pelo pecado. E ele escreve: os profetas é igual o juízo de Deus para condenar. Correto. Mas Jesus é amor e a revelação de Deus para dar a conhecer a semente predestinada que Ele chamou. Ouça a Ele. Agora tem sido conhecida a plenitude da divindade. Esse mistério secreto agora foi revelado. Deus se manifestou e agora Deus e o homem são um, o homem ungido, Cristo. Agora, o que significa Cristo? É um ser ungido. Ele foi ungido com a plenitude da deidade corporalmente. Ó, irmãos, como as pessoas podem duvidar dele? Moisés, no seu tempo, teve uma parte, Davi também teve uma parte, mas agora nós vemos aqui ele manifestado em sua plenitude para morrer pelo pecado das pessoas e dessa forma poder trazer a sua vida, a sua igreja, e então ter a preeminência e a plenitude da sua igreja para poder manifestar toda a promessa nesses últimos dias, de acordo a como tinha prometido para esse tempo. Agora observe bem. E ele escreve: Cristo é igual ao homem ungido. E também escreve para manifestar toda a promessa.
e onde diz uma parte teve Moisés e outra parte teve Davi, e ele diz que vai vir uma plenitude à sua igreja. Ele desenha aí as eras, e abaixo ele escreve uma parte de Cristo, a palavra, e na pedra angular desenha uma pedra angular e escreve a plenitude de Cristo em sua igreja. Continua dizendo nosso irmão William, vai chegar um momento onde a plenitude de Deus por meio de Cristo entrará à sua igreja, e isso fará com que fique selada como a igreja que chegou à plenitude de Cristo, que chegou à perfeição, porque com a ressurreição dos mortos em corpos eternos e perfeitos e a transformação dos vivos, a igreja vai ser perfeita. E cada crente, cada indivíduo, crente em Cristo, nascido de novo, vai chegar à sua perfeição, porque então também terá o seu corpo perfeito, o corpo glorificado. E um pouco antes diz, e a palavra vem sempre ao mensageiro da etapa correspondente, como disse o livro das eras. Conhecemos essas citações da página 265, que diz, como já mencionamos, Jesus se identifica como mensageiro de cada era, eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os põe em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas porque brilham como uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho, Jesus. São chamados estrelas também porque são portadores de luz na noite, assim que na escuridão do pecado traz a luz de Deus ao seu povo, ou seja, que é a forma onde Deus traz a revelação ao seu povo, é por meio do mensageiro de cada era ou de cada dispensação. Continua dizendo, vem o mensageiro da dispensação, se essa é a mensagem para a dispensação, se é para uma era, vem a parte correspondente para essa era e se faz carne no mensageiro. Esse título de propriedade, ao ser entregue a uma pessoa que o coma, quando uma pessoa come um alimento, faz logo então esse alimento parte da pessoa, porque aí vem as células, se multiplicam. É uma etapa onde produz este efeito químico, e é assim para os crentes em Cristo. A igreja, nos términos espirituais, aí se encarna a palavra em cada crente em Cristo, começando como mensageiro desse tempo. E então, poderão voltar fisicamente à vida eterna. Poderá acontecer essa transformação física. E no livro de citações, também na página 108, nos diz no parágrafo 940, e estes homens resistiram como Janes e Jambres fizeram a Moisés, resistiram a ele. Pode produzir uma igreja e produzir um grupo de pessoas como reticências, mas a sua insensatez vai ser manifestada quando Jesus tome a sua noiva, a separe e diga, essa é essa, e a leve. E desenha uma estrela de Davi. Vejam, esse tempo é onde a plenitude da palavra estará na noiva, onde Jesus, ou seja, Cristo em sua segunda vinda, ele se manifestará e ele vai dizer, essa. Ou seja, quando faça esta separação, isso é o que está acontecendo nesse tempo. As coisas que estão acontecendo são as coisas que estariam sendo cumpridas no meio da igreja noiva, o qual falou o reverendo William Branham, e também falou nosso amado irmão William Souto Santiago, que estaria acontecendo nesse ministério sob a carpa. Haveria uma separação e haveria também uma preparação da igreja noiva dentro dessa etapa, onde, depois que estaria acontecendo este juízo, que começa pela casa de Deus, depois disso, Deus tomará sua igreja noiva e a levará, a raptará. Assim que estamos vivendo em um tempo muito, mas muito importante, onde de um instante ao outro,
Tudo que está faltando por se cumprir no meio da igreja vai se cumprir. E assim, Deus vai estar ressuscitando aos que partiram nele, e logo nós seremos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Mas isso tudo são eventos que estão dentro de um programa divino, o qual vai estar acontecendo no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E dentro desse lugar estará ministrando apenas o que tem esta fórmula, o que tem a fórmula da vinda do Senhor com os seus anjos. Porque é através e por meio desse instrumento que Deus vai estar dando a fé de rapto, dando a fórmula a esses que Ele separa, a esses que Ele coloque dentro do lugar santíssimo, na etapa correspondente ao rapto, que é a etapa de pedra angular, porque é aí onde vai acontecer o rapto, quando estejam todos aí, e Ele faça essa separação, esta segregação, aí então Deus vai cumprir esta promessa de rapto. Ou seja, que quando Deus esteja cumprindo tudo isso no meio da sua igreja, que vai ser de uma maneira, de uma forma do comum, e como é a forma do comum, Deus trabalhando por meio de um homem, falando a palavra, e a palavra é a que produz esse juízo. E esta segregação, esta separação, onde eles já estariam colocados na era de pedra angular, no lugar santíssimo, já estando colocados aí, então, aí Deus estaria cumprindo no meio do seu povo, da sua igreja, a ressurreição e a transformação. Não pode ser em outro grupo, em outra era, tem que ser na era de pedra angular e na dispensação do reino. Para mim tem sido um grande privilégio poder enviar estas palavras de saudação. E são temas que englobam tudo o que Deus está fazendo neste tempo. E talvez estejamos falando assim, certos pontos, mas cada um tinha que aprofundar em todos os ramos correspondentes a este tema, lendo todos os escritos que o reverendo Dr. William Soto Santiago nos tem deixado, e também o nosso irmão Branham nas mensagens, e também as mensagens do nosso irmão William. Ou seja, isso tudo teríamos que começar por cada linha para ver todo o quadro completo de todos os temas que Deus está realizando no seu programa correspondente a este tempo final e no cumprimento da visão da grande carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham. Vejam que todo o programa divino desemboca nesta visão, porque esta parte já é a final, que é a parte onde ele cumpre tudo o que falta por cumprir, o qual nesses dias seria a ressurreição e a transformação. Mas antes que chegue esse momento, tem uma trajetória, umas etapas que temos que passar, porque não pode encurtar o caminho e também não se pode atrasar o caminho. Tudo acontece no mesmo ritmo, porque é o programa de Deus que Ele já tem traçado desde antes da fundação do mundo. Que Deus nos ajude a estarmos conscientes nesse tempo, do tempo na qual estamos vivendo e do tempo em que Deus estaria cumprindo todas essas promessas, para que assim estejamos preparados para recebermos tudo o que cada um de nós precisamos, o qual é a nossa adoção, a nossa transformação. Nesta conversa colocaremos aqui o tema desta ocasião. Cristo é igual
o homem ungido. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde a todos e continuem tendo uma tarde e um dia feliz, cheio das bênçãos do nosso Pai Celestial, nestas palavrinhas de saudação para todos os que estão reunidos no dia de hoje. Que aqui tirei um momentinho para enviar para vocês estas palavras de saudação, o qual é conforme a palavra de Deus. Que Deus lhes abençoe e Deus guarde a todos vocês.